Bom dia a todas. Eu ia falar todas e todos, mas o todos são 3. Então, bom dia aos meninos também. Evidentemente, eu quero agradecer o Sindijus, na pessoa da Carolina, pelo convite para estar aqui, para falar para vocês. Eu agradeço suas palavras, Carol. Isso coloca ainda mais responsabilidade sobre meus ombros. Esclareço para vocês que eu venho do direito privado, eu sou advogada trabalhista, então o meu métier não é o serviço público. Eu faço só essa ressalva, porque, a princípio, pode haver coisas que eu vou falar e que vocês falam, não, mas isso não acontece com a gente. Mas eu tenho certeza que essa pauta do assédio moral e essa pauta do assédio sexual, como é uma pauta comum a nós mulheres, né, a nós trabalhadoras todas, independentemente de onde nós estivermos, eu espero que a maioria das coisas aqui seja de serventia para vocês. E eu, quando falo, eu gosto de conversar com as pessoas, né, como eu brinquei antes, a gente gosta de conversar. E eu não tenho problema nenhum se, ao longo da minha fala, alguém queira me interromper e perguntar. Tá? Então, eu acho que isso aqui, apesar de ter bastante gente, o que é ótimo, é um espaço que permite que a gente faça esse tipo de dinâmica, se vocês se sentirem à vontade para isso. Depois da apresentação de vocês, uma delícia, porque isso quebra o gelo, deixa a gente mais à vontade, principalmente quem vem aqui na frente se expor, muito bacana. As palavras inspiradoras da Carol, a quem eu tenho assim, também admiração, a gente sempre teve meio do mesmo lado, né, Carol? Então, a gente se conhece bem, a gente acho que compartilha da mesma visão de mundo, e as palavras da Carol são inspiradoras, porque, independentemente de onde nós estivermos, nós todas sofremos esse tipo de violência em algum momento da nossa vida, e talvez naquele momento a gente não tenha percebido, mas olhando em retrospecto a gente fala, isso aconteceu comigo e eu nem sabia que era assim. Talvez no início das carreiras, algumas ainda hoje, infelizmente ainda é uma realidade. E isso ainda ser uma pauta de luta é muito estranho. Né? A gente ainda tem que lutar por igualdade. A gente ganhou o reconhecimento dessa igualdade pela Constituição Federal de 88, e lá se vão muitos anos, e a gente ainda está tendo que lutar para dar concretude a esses direitos, porque tudo isso só acontece porque essa igualdade ela não é reconhecida de fato. Ela está no plano formal, mas ela não é reconhecida. A gente ainda, evidentemente, que sem generalizar, mas ainda para algumas camadas da sociedade, a gente ainda é tido como um ser que deve ser subalterno, que deve obedecer, um ser menor, etc. Enfim, quando, na verdade, a gente sabe exatamente o nosso valor. Né? Bom, e como eu falei, agora eu vou tratar de um assunto que não é fácil, né? É mais pesado, mas é absolutamente importante para a luta de todas nós, que é sobre o assédio moral e o assédio sexual. Falar sobre esses dois temas, eu tenho acho que 30 minutos, mais ou menos, né? Em 30 minutos é muito difícil, porque cada um deles daria uma fala por mais tempo que isso. Só que eu costumo dizer que nenhuma plateia consegue ficar atenta se a gente falar mais de 30, 40 minutos. Então, é realmente o tempo ideal, e eu vou tentar condensar naquilo que for mais importante. Os meus slides são slides longo, só que, evidentemente, eu vou pular alguns quando eu entender que é necessário, porque é uma fala que eu faço também em outras circunstâncias, talvez, né, quando eu falo só de um tema ou só de outro. Então, acho que podemos ir passando. A Carol me falou, olha, a maioria de vocês já deve ter ido a palestra sobre assédio moral, eu imagino. Né? Então, todo mundo aqui já tem uma ideia do que seja assédio moral, mas nunca é demais a gente fazer uma repetição disso, né? Ou, enfim, relembrar um pouquinho isso, porque no dia a dia a gente vai esquecendo. Então, só ir passando que eu já vou chegar. Esse tema ele veio à luz para a gente lá pelos anos 2000. Eu me lembro que, quando eu fiz o mestrado em 2005, era um tema que ainda estava começando a ser discutido. Por mais que, né, ele chegou com um livro da Marie-France Rigoyen, que é uma francesa, uma psicóloga francesa. É um livro absolutamente acessível, fácil, interessantíssimo. E ela que trouxe à luz esse termo do assédio moral, embora ele já existisse antes. Né?
Então, a gente começou a falar disso não há muito tempo. Do ponto de vista da linha histórica, isso é uma coisa nova, no sentido de discussão e pauta do dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras. E ela trouxe esse tema, e, a partir de então, a gente veio evoluindo, chegando esse tema à doutrina, aos tribunais, etc. E, hoje, a gente tem isso de maneira mais clara para as pessoas do que se trata. Mas, ainda assim, a gente tem uma resistência absurda perante o judiciário de reconhecimento do assédio moral. Dos casos que se entra com pedido de indenização por assédio moral e indenizações por adoecimento mental, poucos a gente consegue realmente comprovar e realmente ter uma sentença favorável. E, quando se tem uma sentença favorável, as indenizações são pífias, R$2.000, R$5.000, R$3.000, né? Então, eu costumo dizer, eu advogo muito contra banco, eu costumo dizer que isso é um incentivo. Eu deixo acontecer o assédio moral dentro da minha organização, depois vocês vão ver que o assédio organizacional muitas vezes faz parte da estratégia, e eu vou pagar uma indenização na justiça quando isso acontecer, de um valor absolutamente ridículo. Então, a gente não tem a cultura de punir esse tipo de violência. Vamos lá. A Marie France, ela fala que o assédio moral interpessoal, que é o que ela mais trata no trabalho dela, se a gente for resumir de maneira mais simplista, poderia dizer que é um processo de psicoterrorismo praticado por uma ou mais pessoas contra uma ou um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas, e que tem como finalidade, muitas vezes como estratégia, ele levar aquela pessoa à autoexclusão do ambiente de trabalho, seja se afastando, seja pedindo demissão, enfim, ou então, muitas vezes, fazendo com que essa pessoa tenha sua autoestima minada, com o interesse de humilhá-la, etc. O assédio moral ele pode nascer de diversas situações, pode nascer de um conflito, pode nascer de uma situação de não reconhecimento da diferença do outro, uma pessoa nova que chega no lugar. Existem N situações que podem levar ao assédio moral interpessoal. Muita gente acaba definindo o agressor moral, desse ponto de vista, como um narcisista, como uma pessoa perversa, etc. Nem sempre é assim. A gente não pode também psiquiatrizar tudo e dizer que todo mundo que faz isso é doente e pronto. Tem gente que faz isso deliberadamente porque não consegue reconhecer a diferença no outro e para se enaltecer, ele tem que diminuir aquela pessoa. A gente sempre acaba, infelizmente, por essa vida, conhecendo gente que faz isso, né? Eu só consigo me sentir melhor se eu te diminuir. Então, o assédio moral interpessoal, ele é uma violência psicológica e realmente tem essa natureza, é uma força destruidora. Mas, por mais que isso aconteça, e por mais que, às vezes, a gente tenha aquele chefe que briga, que xinga, que bate na mesa, que desrespeita, que, às vezes, não dá bom dia, enfim, esses casos eles são mais isolados, e esses casos eles são mais detectáveis. E, ainda assim, quando denunciados, nem todas, e talvez a maioria não, mas boa parte das empresas que hoje adotam condutas ou de compliance, ou que adotam condutas, enfim, investigativas a respeito disso, que têm canais de denúncia, elas vão, investigam, algumas até punem, quando a situação é um pouco mais grave, etc. Mas é mais fácil você detectar o assédio moral interpessoal porque está lá naquele indivíduo, né? Agora, existe um outro tipo de assédio, e eu acho que esse é um assédio que acaba acontecendo. Isso aqui são os elementos do assédio moral, que é a violência psicológica, repetitividade e prolongamento no tempo, etc. Não tem importância porque eu vou falar agora, pode passar. Existe um outro tipo de assédio, depois eu volto a falar das práticas, que é o assédio organizacional, e esse, sim, é um tipo de assédio que a gente percebe que está em todas as estruturas da empresa, na maioria das empresas, e que a gente vê também muito no serviço público. E eu vou explicar ele daqui a pouquinho.
Agora, em relação ao assédio interpessoal, se a gente tiver que citar alguns exemplos para a gente poder ter ideia do que isso significa, eu trouxe algumas situações aqui que a gente pode definir. Então, quando aquele chefe age com rigor excessivo, então chama atenção por qualquer coisa, não admite o menor erro, tudo que eu faço não está bom, me manda refazer mesmo sendo desnecessário, muitas vezes, no caso da iniciativa privada, com advertências verbais e formais a qualquer hora. Isso acontece muito nos bancos. Ou determina a realização de tarefas inúteis, me manda fazer coisas que são absolutamente desnecessárias, com aquela finalidade só de humilhar, né, e de fazer com que eu me sinta diminuída. Quando desqualifica ou desacredita aquela pessoa em público, muitas vezes não é tão ostensivo. Às vezes é aquela palavrinha que tem um duplo sentido. Né, está num grupo e fala da pessoa, ai, mas né, aquela fulana é tão difícil, né, de lidar, vocês não acham? E aí alguém que não tinha pensado sobre isso fala assim, é verdade, às vezes é. E aí você vai desqualificando, daí no dia seguinte já fala, puxa vida, mas está sempre de mau humor. Começa naquela coisa mais sutil até chegar a uma violência muito mais expressa e explícita. Principalmente de desqualificação do trabalho, muitas vezes. Isolamento físico ou psicológico, não chamar para reuniões, chamar todo mundo para fazer uma pequena confraternização, sei lá, na cozinha ou em algum lugar, vamos tomar um café e não chamar determinada pessoa. O isolamento mental também, o isolamento psíquico também acontece quando você não se dirige àquela pessoa, quando você, numa reunião ou numa conversa, você não dá ouvidos, você ignora e simplesmente trata com os demais. Enfim, são vários os exemplos. Forçar o empregado à inatividade, então, começar a tirar os instrumentos de trabalho, tirar as tarefas que ele costuma fazer, colocar num canto, numa mesa com um computador velho que não funciona, para depois você criticar e dizer o seguinte, escuta, mas você não conseguiu fazer ainda? Ah, mas isso é assim mesmo. Eu imagino que no serviço público deve ser assim, isso aqui é serviço público. Diga. Por favor. Meu cunhado, ele é investigador de polícia. Sim. E aí, assim que ele assumiu, claro, a gente sabe que acontece isso, o racha. Então, apreendem e racha entre eles. Ele não quis fazer parte disso. Eu não vim aqui para isso. O que aconteceu? O cara hiper, super inteligente, botaram ele para entregar a intimação. É o exemplo perfeito. A gente costuma falar do assédio da chefia para o subordinado, mas o assédio lateral acontece muito. Um caso assim, não quer participar daquela convenção que existe naquele grupo. A convenção pode ser aquele grupo que toda quarta-feira vai jogar um futebol, você não vai, puta, mas o cara é chato, né? Ou pode ser fazer a rachadinha, uma coisa ilícita que... Puxa vida, esse cara vai nos complicar, essa mulher vai nos complicar. E aí começa o processo de assédio e eliminação do ambiente de trabalho. São inúmeras as situações em que o grupo repele, né? O diferente pode ser qualquer diferença. Pode ser uma característica física, pode ser um grupo de homens onde chega uma mulher, pode ser o contrário, né? Ou pode ser simplesmente a pessoa que se recusa a participar de uma situação ilícita, aquilo que ela não... Né? E a gente tem várias outras situações aqui, ameaças de transferência, remoção, demissão, exploração das fragilidades físicas e psíquicas. Acontece muito de chegar até o meu escritório pessoas que dizem, olha, eu tenho uma característica física que eu não gosto, né? Às vezes o cara, eu falo o cara porque isso acontece muito também entre os homens às vezes, né? Tiram sarro, mas não sabem que aquilo está machucando. Né? Falam que eu sou baixinho, gordinho, careca, que eu pareço não sei quem, o cara da Kaiser, etc. Isso me incomoda. E isso vai incomodar, é uma bobagem, mas isso vai incomodando tanto aquela pessoa que chega um momento que ela já não aguenta mais. E aí, mas é evidente que também não é só isso, né? Não é, a gente tem que valorar o assédio não só a partir da ótica da vítima, mas também a partir do que medianamente se entende como violência grave. Então, tudo, evidentemente, vai ter que levar em conta o bom senso. Né? A gente não vai classificar tudo como assédio moral e também a gente não vai desqualificar aquilo que é. Então, a gente também tem que ter essa noção. Quando chega alguém no meu escritório e me descreve certas práticas, muitas vezes, com todo o jeito, eu falo assim, olha, mas, por exemplo, eu pedi para sair mais cedo e daí, olha, com cara feia, e daí a outra vez eu não podia fazer não sei o quê. Eu falo, mas isso não é assédio moral.
né? Você está tendo um problema com a tua chefia, talvez você tenha que sentar e conversar, mas não se enquadra como assédio moral. Então, a gente também tem que ter a responsabilidade de não banalizar. Porém, a gente também tem que ter o cuidado com o discurso do que é banalizado, porque na justiça, muitas vezes a gente vê uma sentença dizendo que banalizaram o dano moral e o assédio moral, quando, na verdade, não é isso que acontece. Porque a gente tem inúmeros casos de assédio e de dano moral, e é por isso que eles chegam até a justiça. Não é porque a gente banaliza, é porque eles existem, né? Mas, enfim, vamos passando, senão eu não vou conseguir também vencer. Pode passar. E o assédio organizacional, que eu tinha falado antes, quando a agressividade e a violência estão nas políticas de gestão. Então, a empresa, ou a instituição, ou a administração pública, ela tem uma política de gestão assediante. E isso tudo, muitas vezes, aliado a um excesso de trabalho, a jornadas extenuantes, ou então jornadas estendidas em casa, com cobranças o tempo inteiro. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Pode passar. Em que o assédio moral organizacional ele se coloca como algo que está no centro do poder patronal. E isso vale para o administrador que tem poder também. Então, eu uso do meu poder para poder te subjugar, exigir, cobrar e impor uma política de gestão que eu entendo que é a correta. E essas políticas de gestão, tá? Geralmente, elas estão na imposição de metas abusivas, controle do tempo, do ritmo e da produtividade e das pressões. Como que isso acontece? Vamos passando. Primeira coisa, a questão das metas. Hoje, cobrança de metas não é mais uma prerrogativa da iniciativa privada. A gente vê cobrança de metas na administração pública que parece que você está numa empresa. Os juízes têm cobrança de metas, eles têm metas de sentenças. E quando isso começou a acontecer, a gente questionou muito como que um juiz pode ter meta de sentença. Eu acho que, evidentemente, em nome da duração razoável do processo, em nome da efetividade da tutela jurisdicional, que o jurisdicionado tem direito a ter uma tutela rápida e efetiva, a gente não pode tudo. Estabelecer metas de sentenças para os juízes, isso pode levar, muitas vezes, a uma prestação jurisdicional deficitária, porque o juiz tem que cumprir X sentenças por mês, X audiências por mês, e ele tem que fazer. E ele também, muitas vezes, é massacrado com o número de trabalho. Então, quando você estabelece metas para o servidor, esse servidor, né, ele vai ter que dar um jeito de alguma forma. E aí ele leva o serviço para casa. Agora, o fato de ter metas por si só é ilegal, é abusivo? Não. Então, o que a gente trata? A gente trata o assédio organizacional sempre no campo do abuso. Então, as pressões, o ritmo, o controle do ritmo, o controle da produtividade, a imposição de metas, tem que estar sempre no campo do abuso. É muito difícil estabelecer uma linha divisória. Quando que pode, quando que é abuso? Enfim, a gente teve uma série de coisas que vieram desmantelando os direitos sociais, com uma lógica de mercado. Tudo em prol do mercado. O Vincent de Goulejar, ele tem um livro muito interessante, e onde ele diz mais ou menos assim, a gente vive numa sociedade de gestão, na nossa vida, no nosso trabalho, e isso foi levado para o serviço público. Tudo gira em torno das necessidades da empresa. Eu sou valorada de acordo com aquilo que eu produzo. Eu não sou um recurso, eu não sou uma pessoa ali, eu sou um recurso humano, eu sou um número. E eu estou ali como uma engrenagem. E essa sociedade de gestão e essa sociedade consumista, né, é uma sociedade que privilegia o trabalho em detrimento do tempo de vida. Então, é mais ou menos assim, tudo que eu tenho que fazer em favor da empresa, porque, em primeiro lugar, é ela, depois sou eu. E essa lógica ela veio se espraiando para toda a nossa vida. E hoje a gente aceita como comum, muitas vezes, né, esse tipo de violência, porque a gente acha que tem que ser assim. E começa a duvidar da nossa competência. Será que eu sou isso mesmo? Se eu sair 6 horas da tarde e não levar serviço para casa, eu não sou realmente uma boa servidora ou uma boa empregada. A culpa. E os meus colegas? E você sofre essa cobrança dos colegas, o assédio lateral está ali. Ah, mas a gente não atingiu a meta, não vai ganhar a participação nos lucros, no caso da iniciativa privada, porque você também não ajudou. Então, tem isso, né?
Depois eu vou fazer um fechamento das duas coisas. No que se refere ao assédio sexual, que é uma outra violência que a gente sofre. O assédio moral, ele não é uma coisa que acontece só com as mulheres, tá? Ele é, principalmente organizacional, ele se espraia por todos os campos da empresa ou da organização. Todos são vítimas, né? E muitas vezes até a chefia imediata, que sofre o assédio de cima. Já o assédio sexual é algo muito inerente à nossa condição de gênero, né? Tem homens que sofrem assédio sexual, sim, mas nós sofremos de maneira epidêmica, né? Assim, a violência contra a mulher é uma epidemia. Sim. Então, a gente, quando fala em assédio sexual, isso é importante que fique claro, a gente confunde. O que é o assédio sexual? Quando que é crime? Quando que não é crime? E se não é de acordo com o Código Penal, então não é assédio sexual? Então, vamos esclarecer. O assédio sexual como crime, tá? Está no artigo 216-A do Código Penal. O que ele diz? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, com pena de detenção de 1 a 2 anos. Tá? Então, pode passar para o próximo. O que esse artigo diz? Que, por lei, só é crime de assédio sexual se, primeiro, houver pedido de favores sexuais, tá? Segundo, por superior hierárquico ou por alguém que detém a ascensão. Pode até ser, eu estava lendo um artigo muito interessante outro dia, que uma autora ela defende que pode ser até alguém da tua mesma função, mas que naquela dinâmica exerce, de fato, um cargo acima, um líder de equipe. Entendeu? Por superior hierárquico ou por quem detém alguma ascendência sobre a vítima, usando-se do cargo ou da função, e aí sim, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação, ou com ameaças ou atitude concreta de represálias em caso de recusa. Então, eu tenho que ter, primeiro tem que ser um chefe ou alguém que tem ascendência sobre mim. Tá? Se não tiver ascendência, se for um lateral na mesma posição, eu não tenho crime de assédio. Tá? Segundo, tem que se valer do cargo ou função. E terceiro, com a promessa. Qual é a promessa? De ser promovida, de ser mantida na função, de ganhar benefício. Ou de sofrer represálias, ser demitida, perder a função, etc. Então, para que haja crime, eu tenho que ter esses elementos. Tá? Se não tiver, não é assédio sexual, como crime, não. Mas e aí? E aí, que ele ainda assim vai ser assédio sexual, se houver tudo isso e não tiver o superior hierárquico ou ascendente, ou alguém com ascendência, ainda assim eu vou ter o assédio sexual. Porém, ele vai me dar o direito, evidentemente, a uma indenização, eu vou buscar todos os direitos que eu tenho perante a justiça, perante a empresa, etc. Só não vai ser crime. Ele não vai ser processado perante a justiça criminal. Mas, ainda assim, vai existir o assédio. Pode passar. Se não houver denúncia, vai. Pode passar. O que caracteriza... Não, a anterior. O que caracteriza o assédio sexual? Gente, é muito difícil, porque é muito tênue. As pessoas falam assim, tá, mas uma cantada, uma brincadeira, etc., um flerte é assédio sexual? Eu sempre digo, tudo tem que estar dentro do bom senso e da razoabilidade, mas o sentimento é nosso. Aquela ideia de que as pessoas vão explicar para nós mulheres o que é o assédio sexual, o homem explicando para nós o que é o assédio sexual, não é. Nós é que temos que saber se aquela investida realmente nos causou aquele dano, se a gente realmente se sentiu assim. Agora, tudo tem que ser levado dentro do campo da razoabilidade, mas a gente tem que entender que um contato físico não desejado configura assédio sexual, convites insistentes e pressões para sair configura assédio sexual, comentários frequentes sobre a pessoa, sobre a beleza, o corpo, etc. Evidentemente que partindo do pressuposto que isso não está numa relação consensual, tá? Eu estou falando aqui de relação que não é consensual. A mulher não está consentindo com isso, ela não quer. Ela repele aquilo. Esse não querer, ele não precisa ser expresso. Ele pode simplesmente, ela pode demonstrar que não quer. Ela não quer. Então, se é consentido, eu vou ter é diferente, né? Mas, então, um contato físico não desejado, não consentido, convites insistentes e pressões o tempo inteiro,
não desejadas. Comentários sobre a sua pessoa. Não é qualquer comentário, você está bonita, que roupa bacana. Não é qualquer comentário. É aquele comentário nojento. Gostosa, não sei o quê, né? Ah, se você fosse solteira, ia te pegar. Né? Desculpe usar essas expressões, mas a gente tem que colocar o que é aqui mesmo. Conversas indesejáveis sobre sexo. Aquilo que você sabe que o cara está chegando no teu ouvido e falando sobre aquilo, porque ele tem o interesse de te despertar e de te demonstrar que aquilo é para você. Né? Descrevendo cenas, mostrando fotos, etc. Né? Piadas ou expressões de conteúdo sexual, chantagem, intimidação, ameaça, seja explícita ou não, geralmente isso acontece no caso do superior, promessas de vantagens, etc. Então, a gente tem que entender que ele pressupõe sempre uma conduta sexual não desejada. Próximo. A conotação sexual nessas condutas e comportamentos ela tem que estar presente. Tem que ser por gestos, por palavras, por e-mails, enfim, de forma escrita. Não importa, mas tem que estar expressamente demonstrado. Senão a justiça também não reconhece que há o assédio. E a gente tem que entender que isso não decorre da nossa culpa. A gente traz culturalmente uma ideia que foi colocada na nossa cabeça, eu digo nossa porque muitas mulheres repercutem isso, de que a gente usou a roupa inadequada, de que a mini saia que ela estava usando foi que provocou aquela reação no homem, porque, afinal de contas, o homem tem as suas necessidades. Não é assim? Né? E se ele vê uma mulher, ele só é homem se ele realmente demonstrar que ele a quer. Isso é muito complicado, porque se a gente repete esse discurso, a gente está compactuando com isso. Né? Eu costumo brincar. A mulher, ela está na cama, nua, consentiu em chegar até ali, em fazer a relação sexual. Se ela fala não na hora, é não. Ah, mas foi para o apartamento. Né? Eu já estou entrando ali no campo do estupro. Né? Mas foi para o apartamento, mas tirou a roupa, deitou na cama. Não, é não. E não importa a hora. Né? Então, a gente tem que acabar com essa cultura de que a gente tem alguma culpa. E isso é tão inconsciente e tão involuntário, tipo assim, será que eu, né, fui muito sorridente? Será que eu me insinuei? Será que meu decote, puxa vida, o que vão pensar? Né? Vão pensar que eu estou numa palestra cheia de homens, né, e eu estou com um decote um pouquinho, estou me oferecendo? Será que eu quero chamar atenção para a minha pessoa pela roupa que eu estou usando? Então, a gente não pode repercutir esse tipo de comportamento e de conceito. O assédio sexual pode acontecer em qualquer local. Tá? Se nós estivéssemos aqui, numa plateia entre homens e mulheres, se uma mulher assediasse um homem assediasse uma mulher, isso é uma extensão do local de trabalho de vocês. Tá? Há assédio sexual. Na hora do intervalo, na hora do almoço, reuniões de trabalho, viagens, não importa onde. Se é uma extensão do trabalho, o assédio sexual vai se configurar. Evidente que, se praticado por superior hierárquico, há crime. E, como eu disse antes, o silêncio da vítima não significa aceitação. Não existe no assédio sexual o quem cala consente. Tá? Quem cala não consentiu. Tá? O consentimento tem que ser expresso, a menos que, é isso que eu esteja falando, seja numa relação consentida, mas que ela chegou até ali por um consentimento que já veio se construindo. Né? Eu não preciso desenhar os passos. Às vezes a gente ouve muitos homens falando, pois é, a gente não sabe quando chegar numa mulher que ela vai nos acusar de assédio sexual. É simples, é chegar de maneira respeitosa, elegante, não há mal nenhum em receber uma cantada, mas uma cantada bem feita, com educação, que nos elogia e não nos diminui ou não nos coloca como um objeto, como um pedaço de carne, como alguém que o cara quer levar para a cama. Ele pode até querer isso, está no direito dele querer, mas a forma como ele vai nos abordar, ela tem que ser absolutamente respeitosa. Né? E depois, como as pessoas dizem, entre quatro paredes vale tudo, mas isso tem que valer tudo quando há consentimento das duas partes e quando tudo foi construído dentro de uma relação consentida e respeitosa. Vamos passar. Já estou indo para o final, Carol, porque acho que já deu minha meia hora, né? Tá. Eu trouxe aqui, ao final, para vocês, dados estatísticos sobre o assédio sexual, porque eu acho muito relevante. Muita gente aqui talvez diga, não, mas eu acho que eu nunca sofri assédio sexual. Mas as pesquisas demonstram que isso acontece e muito. E vou lhe falar.
Na minha advocacia, eu tenho quase 25 anos de advocacia no direito do trabalho, né, direito privado, para os empregados seletistas. Foram poucas as situações que eu recebi trabalhadoras que vieram querendo entrar com ação com assédio sexual. Talvez umas 5 ou 6. E dessas, algumas ainda depois não quiseram entrar. O assédio sexual é absolutamente subnotificado, porque as mulheres têm vergonha, sentem culpa, não tem como provar. Tá? Essa pesquisa foi uma pesquisa feita em dezembro de 2017. Pode parecer que faz tempo, mas ela né, em termos de pesquisa, ela é uma pesquisa interessante. Ela foi publicada em dezembro de 2017, depois de janeiro de 2018 novamente. E ela foi feita com 1.427 mulheres entrevistadas, com 16 anos ou mais, em novembro de 2017, com margem de erro de 2 pontos percentuais apenas. De todas essas mulheres, 42% delas disseram já ter sofrido assédio sexual, nos mais variados locais, das mais variadas formas. Podemos passar. Esses números variam conforme a pesquisa, tá? Porque tem mulher que não fala, ou que acha que aquilo que ela sofreu não é assédio. Mas elas são sempre altas. Tinha uma outra pesquisa que o número ainda era mais alto, era um pouco mais antiga, mas eu peguei essa do Datafolha, que eu achei que era bem interessante. Assédio sexual por local, na rua. 29% disseram que sofreram na rua. 22% sofreram no transporte público. 15% sofreu no trabalho. 10% na escola ou faculdade e 6% em casa, e algumas delas em mais de um local. São números muito grandes para uma prática que, dependendo, é crime. Podemos passar. Formas de assédio. Né? Então, desses 29%, 25% diz que sofreu assédio verbal e 3% assédio físico. Isso na rua. No transporte público, 11% verbal, 8% na rua. Vocês veem que o percentualzinho ele não fecha, 11 mais 8, mas é porque tem ali, eles não colocaram, acho que deve ter alguma outra, sei lá, não opinou, ou não, enfim, né? A pesquisa só traz isso. No trabalho, 11% assédio verbal, 2% físico. Escola ou faculdade, 8% contra 1%. Em casa, inverte. 1% assédio verbal, 4% assédio físico. Que é onde o homem se sente mais empoderado e que ele é o dono da mulher. Aí o assédio esse percentual inverte. Vamos lá. Pode passar. Por renda, tá? Renda familiar mensal. Até 2 salários mínimos, 38% das mulheres sofreram assédio no geral. Então, rua, transporte público e trabalho. 7% em casa. De 2 a 5 salários mínimos, 48% contra 5% em casa. Mais de 5 até 10 salários mínimos, 53% nos outros locais e 4% em casa. Mais de 10 salários mínimos, 58% nos outros locais e em casa nenhuma relatou. Então, a gente vai vendo aqui que é engraçado. Quanto maior a renda da mulher, mais assédio ela sofre. E daí isso traz uma outra coisa. Maior a renda significa mulheres em cargos mais altos, com um grau de escolaridade provavelmente maior. E que talvez devessem entender que aquilo é assédio e devessem repelir a conduta e devessem se sentir mais firmes e empoderadas para repelir. Isso me impressionou, me surpreendeu, sabiam? Me surpreendeu. Vamos passar. Grau de escolaridade, vejam, fundamental 26%, médio 47%, superior 57%. Uhum. Pela cor da pele, tá? A classificação é segundo o IBGE. Então, cor da pele amarela, oriental, 49%, cor da pele preta, 46%, parda, 45%, branca, 40%, indígena, 34%. Você tem ali umas diferenças, algumas bem mais que as outras, mas todas muito, que sofrem o assédio. E o próximo, por idade.
Quanto mais nova, maior o assédio. Isso não surpreende a gente, porque, infelizmente, os homens eles envelhecem e ficam mais interessantes, ficam grisalhões bonitos, não sei. A gente envelhece e, infelizmente, a gente não tem esse mesmo tratamento. A mulher tem que estar sempre magra, bela, arrumada, cheirosa, com a pele jovem, e isso nos escraviza, né? A gente, né, depiladas. Então, a gente tem uma carga sobre nós muito maior, né? O envelhecimento, para nós, ele, infelizmente, nos afeta de uma forma cultural até, né? Infelizmente. Então, 60 anos ou mais sofrem 24% de assédio sexual dentro daquele número de 42. 24%, não é daqueles 42, enfim. Sim, daqueles 42% de mulheres por idade. 45 a 59 anos, 34%. As mais jovens, 45%, entre 25 e 34, 50%, entre 16 a 24 anos, 56%. São números assustadores. Vamos passar. E, finalizando, como é que a gente lida com o assédio sexual e com o assédio moral? O que a gente faz, né? Evidentemente, a primeira coisa é a gente repelir. Nós temos que nos sentir fortes o suficientes para repelir, seja em qualquer lugar, né? Mas o que a empresa deve fazer? O que a instituição pública tem que fazer? Primeiro, é disseminar informação sobre o tema. Fazer o que a gente está fazendo aqui. Mas chamar os homens para participarem. Não é o caso deste evento, que esse evento é para vocês, né? É diferente. Mas a empresa, quando fizer, né, ou o sindicato, em algum momento, que fizer um evento sobre esse tema, convocar os homens para que eles vejam, escutem e aprendam. E as mulheres, também, evidentemente, porque elas também praticam, né? Ainda que em menor grau. Dialogar com os trabalhadores, fazer pesquisa no ambiente de trabalho, para saber se aquilo está acontecendo, instituir canais de denúncia que guardem sigilo, fazer as investigações seriamente. Não adianta nada você denunciar e a investigação ser feita daquele jeito qualquer, botar debaixo dos panos, punir os agressores, dar suporte psicológico para a vítima, e, no caso de assédio moral, equilibrar as necessidades da empresa com a da pessoa. Eu não posso simplesmente fazer com que aquela pessoa dedique a sua vida, o seu tempo de vida, unicamente ao trabalho, né? Eu tenho que entender que ela tem as suas necessidades. E um empregado, ou um trabalhador, ou um servidor que trabalha com alegria e felicidade, né, e se sentindo respeitado, ele vai trabalhar muito melhor, né? Próximo. E como o trabalhador tem que agir diante do assédio moral ou sexual? Deixar claro ao agressor que não será tolerada aquela conduta, denunciar perante a empresa nos canais de denúncia, e, se não tiver, para a chefia, e se a chefia não der conta, para outra chefia, e seu superior, e assim por diante. Exigir que haja transparência na apuração da denúncia e acompanhar, exigir que você possa acompanhar a apuração. Buscar sua entidade de classe sempre, seu sindicato. Tentar cercar-se de testemunhas, tá? Armazenar mensagens e bilhetes do agressor, ou fotografias, etc. Efetuar gravação de conversas onde possa ver as investidas. Se você já sabe que ele vai fazer de novo, grave. Não é prova ilícita. Eu posso gravar outra pessoa, um terceiro, desde que eu seja interlocutor. Eu só posso gravar se eu estiver junto, tá? Eu não posso gravar a conversa sua com você sem o consentimento de vocês. Mas eu posso gravar a minha conversa com você sem o seu consentimento, sem você saber. Tá? Isso não é prova ilícita, isso é prova absolutamente admitida. Se eu sou interlocutor, eu posso gravar. Se assédio sexual, nos moldes do artigo 216 do Código Penal, registrar boletim de ocorrência. E também buscar justiça para fins de responsabilização. Eu não vou seguir adiante, mas vocês têm que entender o seguinte: o assédio moral e o assédio sexual, eles ferem os nossos direitos de personalidade. Eles ferem tudo aquilo que a Constituição Federal de 88 nos traz como segurança e direito, como garantias e direitos fundamentais. O direito à intimidade, o direito à imagem, o direito à honra, o direito à vida privada, o direito à autoimagem. Tá? Eu devo ser respeitada nos meus direitos de personalidade. E a Constituição e o Código Civil me garantem que eu consiga indenização perante o meu agressor e perante aqueles que são coniventes com ele, seja o Estado, seja a empresa. Então, eu tenho esse direito de buscar na justiça. Só que, para eu buscar, eu tenho que me cercar das provas. E esse é o grande problema, né? Quando eu consigo, ainda eu obtenho indenizações baixas, né? Mas eu tenho que fazer. Então, cada vez mais a gente tem que fazer com que as mulheres tenham
coragem de se expor, de denunciar e de buscar os seus direitos. Não é fácil pedir isso, porque a gente está sempre sob vigilância, a gente está sempre sob julgamento, na verdade, né? Então, muitas vezes, quando você vai para a justiça, parece que é você que está sendo julgado e não o seu agressor. Mas faz parte da nossa luta. As mulheres que nos antecederam historicamente fizeram suas lutas. E agora cabe a nós, principalmente nesse momento histórico, resgatar muitas lutas que elas fizeram lá atrás e que a gente está vendo esses direitos irem, né, serem desmantelados. Eu li uma coisa que me deixou absolutamente chocada ontem. Me parece que foi aquele delegado Valdir do PSL, que ele falou o seguinte na briga dele na briga do partido lá com o Bolsonaro, ele disse o seguinte: isso aqui é igual mulher traída, ela apanha e depois volta para o aconchego. Essa é a ideia que gente como esse senhor fazem de nós. E cabe a nós desconstituirmos e destruirmos essa imagem. E vocês são mulheres, nós somos mulheres, que temos condição de assimilar isso e de fazer essa luta. Porque tem milhares delas que estão aí fora, que elas mal conseguem dizer não para os seus maridos quando eles chegam e dizem eu quero isso, eu quero aquilo. Eu conheço, e é caso concreto, porque eu conheço mulheres que recebem o seu salário e os entregam na mão do marido, para que ele gerencie. Tá? É isso. Gente, tem muita coisa para falar. Eu acho que tem a parte chata, que é a didática, mas eu espero ter ajudado de alguma forma. Perdão por ter passado o tempo. E eu agradeço demais. A gente vai responder perguntas agora? Ah, tá. Mara, perdão, eu sei que você vai falar. Deixa eu pegar uma coisa. Toma uma água. Eu preciso, né? Porque vai secando a boca. Obrigada. Você pode fechar esse aqui. Doutora Jane, muito obrigada pela sua explicação. Esse tema, realmente, nós do Judiciário, temos muito que conversar, nos identificamos muito com as coisas que você nos trouxe aqui, tenho certeza que todas aqui têm um caso para relatar, e realmente isso nos choca muito de acontecer essas coisas no serviço público. Nós temos metas muito abusivas, nós não temos nem metas, né? Nós temos o trabalho, está lá e faça, e a gente não tem treinamento, a gente tem que fazer, e o servidor público é competente, quer fazer, e isso está virando uma doença mesmo. Tá todo mundo, a gente está com quadros de doença muito, muito graves, e o Sindjus, é importante que vocês saibam, tem uma preocupação muito especial com isso. O Sindjus acolhe o servidor. Eu queria, inclusive, apresentar para vocês, para quem não conhece, a doutora Rosângela, é a nossa advogada que trata dessas questões. Não, claro. Tudo que é violência psicológica, física, emocional, tudo isso é violência doméstica. A violência do trabalho, e eu estou à disposição de vocês quiserem fazer alguma troca de ideia, ou simplesmente vocês querem desabafar, ou orientações, eu estou à disposição. Muito obrigada, doutora. Inclusive, nós temos muitos elogios pelo trabalho dela, as pessoas nos procuram depois, comentando sobre o trabalho dela, nós temos muitos elogios. E aqui a sua apresentação me despertou, quero convidar a direção para que a gente se aprofunde mais nesse tema, principalmente essa questão do assédio sexual. Nós temos que discutir, temos que falar sobre isso, temos que procurar maneiras de nos defender, porque realmente a gente não sabe como se defender. Eu fiquei pensando ali, quando você me mandou a estatística, a questão de nível superior, é porque elas têm coragem, talvez, de falar, de saber o que é, né? Por isso que aumenta tanto o número. Mas ninguém sabe como se defender. E, muitas vezes, a gente vai sendo simpática, né, com a pessoa, vai sendo simpática, e daí esse simpática se confunde com o consentimento, e a gente fica completamente perdido. É uma situação que acontece no nosso dia a dia. Só uma coisa, você veja que não é estatística de denúncia, que a gente poderia pensar que a mulher mais escolarizada vai lá denunciar, é estatística de pesquisa na rua. Então, ou seja,
ela não é nem identificada. Então, ainda que tenha mulheres que menos escolaridade ou menos renda que não queiram falar, a diferença é brutal. Ainda assim, você vê que... Né? Nós vamos abrir agora para que vocês façam perguntas. Podemos fazer 10 minutos? Pode ser? 10 minutos, Arlete? Calma aí. Como é que nós vamos fazer essas inscrições? É melhor deixarem o crachá, pode ser? Acho que podem me trazer o crachá, eu chamo pelo crachá? Ou leva? Você leva? Então tá bom. Quem levantou a mão, eu levantei e ficou por último. Bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Eu sou Elizabeth Rangel, vim lá de Salvador, do Sintag da Bahia. E, professora, na verdade, há uma linha tênue da explicação a respeito do assédio sexual, porque ele tem características próprias. Mas nós, mulheres, também temos uma outra tipificação que não exige tantas questões para se caracterizar no direito penal, que seria a importunação sexual. Então, eu queria somente lembrar que a gente ainda tem mais um expedientezinho que pode lançar mão quando não há a hierarquia, quando não há a ascendência. Isso da importunação sexual, que agora foi 2018, né, que virou lei, antes era uma contravenção, ela fala em atos libidinosos, tá? Ela tem uma tipificação bem específica, porque você tem ali, você tem o assédio sexual como crime, aí você tem um crime intermediário, que é a importunação sexual, e você tem o estupro. O que diferencia a importunação do estupro é o, assim, em tese falando, é o uso ou não da violência, tá? Porque o estupro exatamente. Então, a gente tem esses canais. Do ponto de vista... Eu não entrei nessas outras questões de direito penal, porque também não ia dar nem tempo. Mas, evidentemente, que tem como crime, se houver importunação sexual, o artigo 215 do Código Penal, 15A, acho que 215, que fala da importunação, e a prática de atos libidinosos para satisfação. Isso surgiu com todas aquelas denúncias de assédio no transporte público, que os caras se encostavam nas mulheres e ejaculavam nelas. É uma situação ainda um pouquinho mais grave, mas absolutamente, é uma discussão no campo dos criminalistas, que eu não faço parte, de quando é uma coisa ou quando é outra. De fato, bem lembrado, obrigada. Quem mais? Bom dia a todas. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito sobre a violência no trabalho, o assédio moral. Eu já passei por isso. E, assim, para a gente poder refletir e apoiar, incentivar, para conscientizar, porque, no meu caso, eu sofri assédio moral por mais de uma vez e por chefia com mulher. Então, assim, isso prova que a gente precisa, como a doutora falou ontem, né, não ficar falando que é mimimi. Isso prova que a gente realmente tem que conversar, tem que ter palestras, tem que incentivar a conscientização e educação. Porque o nosso país ele é machista. Então, se eu sofri assédio moral por mulheres, é sinal de que elas precisam ser esclarecidas que tem que acabar com o machismo. Elas pensam como os homens, né, que elas podem subjugar, podem colocar o poder delas sobre nós, né, quando elas têm essa oportunidade. E, com relação ao assédio sexual, talvez, eu não entendi muito, posso estar errada, mas aí depois a senhora me corrige, doutora, com relação à escolaridade, né, porque tão alto percentual, de repente, porque essas mulheres que têm mais escolaridade sofrem um assédio sexual, para elas poderem crescerem profissionalmente, os homens querem cometer o assédio sexual com elas, para elas pensarem assim, bom, para eu crescer profissionalmente, eu tenho que aceitar o assédio. Como elas... elas vão pensar assim, eu tenho que aceitar isso para poder crescer profissionalmente, mesmo elas tendo competência. Então, mais uma vez, prova que a gente tem que realmente brigar por isso, lutar por isso, para mudar a cabeça da sociedade. Obrigada. Bom dia a todas.
eu quero falar da importância desse momento, né? Eu sou de Santa Catarina, do Sinjusc, e esses encontros, o quanto eles nos fortalecem, o quanto eles nos ensinam. A colega ali falou do assédio que ela sofreu por uma outra mulher. E nós, mulheres, por essa dificuldade que a gente tem, essa cultura de sermos subalternas, quando uma mulher ela consegue atingir um cargo melhor, um poder, uma gerência, a maioria delas tem que, a todo instante, provar a sua capacidade. E, além disso, elas tomam certas atitudes masculinizadas, para poder se manter. Porque, se elas mudarem a atitude com a colega, elas vão perder, porque são mais uma mulherzinha frágil, que conseguiu, sei lá por quê, porque deu para alguém. Desculpem, mas é assim que diz, né? Ela está nesse cargo porque ela deu, ou porque o fulano quer comê-la. Então, ela tem que se portar dessa forma. E isso nós temos que mudar com as nossas atitudes, com nossos encontros, com o nosso fortalecimento. Em relação ao assédio sexual, também existe essa dificuldade, porque nós acabamos sendo culpabilizadas, ao invés de vítima. Nós somos a culpada. E eu, pelo menos, tenho uma filha de 21 anos. Gente, o que eu faria se acontecesse isso com a minha filha? É difícil, ela já passou por tudo isso. A gente sabe que precisa denunciar, mas ela vai sofrer tudo novamente. Ela vai reviver numa delegacia, ela vai reviver no exame de conjunção carnal, ela vai reviver na justiça. Exatamente, já vai chegar a maioria do pessoal que está lá, e aí também não é só homens, muitas mulheres não têm o preparo para atender essas vítimas. A minha filha, ela é agente temporária da Polícia Militar. No final do ano, ela ouviu, ela assim, mãe, eu fiquei doida, porque o sargento atendeu no 190 uma denúncia de uma mulher que estava apanhando, e se escutava o grito, e ele falou assim, tá, eu vou aí e afasto o teu marido. Amanhã tu vai estar com ele de novo? Aí ela assim, eu tive vontade de avançar nele. Eu disse, por que tu não fez? Porque eu ia embora na mesma hora de apanhar. Então, essa é a nossa realidade. E nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos dar a mão, como a Carol disse ontem, ninguém solta a mão de ninguém, nos cuidar, nos proteger, estarmos juntas em todos os momentos. Parabéns ao Sindijus por essa atividade. Mais alguém? Então vou eu. Acessório indispensável, né? Depois dos 20. De novo, né? Depois dos... É novo. Então, pois é, precoce. Algum problema, também estou achando. Jane, muito obrigada pela brilhante contribuição. Como a Carol disse, é um assunto que a gente tem debatido mais a fundo nesse momento. Já estamos preparando uma nova campanha de combate ao assédio moral, e até como informação, ontem a desembargadora Ana Lúcia, que é ouvidora geral, falou para vocês, porque o Sindijus, né, foi até ela, foi muito bem recebido, e nós fomos lá com uma proposta de criar uma comissão paritária de combate ao assédio moral e sexual dentro do TJ Paraná. Então, porque tudo que a doutora diz que a gente tem que fazer, na verdade, não tem para quem fazer. E ela mesma dividiu isso com a gente, dizendo que muitas vezes chega na ouvidoria, ela falou, André, a gente faz alguma coisa, mas depois não tem como dar andamento. Então, é diferente você ter uma comissão paritária, com uma equipe multidisciplinar, não só juízes, né, 1 ou 2, e olha lá. Né? Mas a gente tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, tem que ter pessoal do DGRH, tem que ter o sindicato lá para representar os servidores.
e fazer os encaminhamentos. Não vai ser punitivo, vai tentar conciliação, encaminhamentos, e depois, se não for resolvido, aí vai para a seara legal, né? Lembrando que o assédio moral agora é crime, né, doutora? É isso mesmo? É bom falar. O que a gente tem são os projetos que criminalizam, tá? Não tem o Código Penal ainda não tem o moral, ele não está como crime, assédio moral, tá? Se a gente for falar, por exemplo, da Lei Maria da Penha, ela já traz a violência psicológica como crime, mas como violência doméstica daí, né? Aí sim a gente tem. E tem vários projetos de lei. O que tem de leis já é na administração pública, tem várias leis municipais e tem algumas estaduais. Do ponto de vista de leis federais, as que mudam a CLT, as que mudam até a legislação da administração pública, e as que mudam no Código Penal, ainda estão em projetos de tramitação. Só assim se realmente me passou batido, mas não. Tá? Então, não está ainda como lei. Tá? Mas é uma coisa interessante, por exemplo, nós tivemos uma proposta, já por 2 vezes aqui em Curitiba, no Paraná, que o Tadeu Venere, né, o deputado estadual Tadeu Venere, tentou, não conseguiu, e nós vamos de novo. Tá? Então, com ele, o deputado Lemos, para a gente tentar aprovar, porque em Minas Gerais, os 2 sindicatos de lá, conseguiram passar essa lei. Então, é crime no estado de Minas Gerais, né? Então, no estadual. Então, é isso que a gente está querendo avançar, tá? Porque a gente precisa punir também quando é reincidente e a pessoa realmente não muda. Eu queria fazer uma pergunta, né, agora. Pelo que eu li lá, mais ou menos mais de 80% que sofrem assédio moral também são negras ou pardas. É isso mesmo? Os percentuais. É 40 e pouco e 40 e pouco, acho que foi isso. Né? Isso, exatamente. Então, e é uma coisa... Sim, é isso, né? É que, assim, a soma é do percentual aqui, né? Você tem, sim, pardas 45, pretas 46... que a classificação deles, branca 40, indígena 34. Tá? E um percentual tão alto assim, a gente tem que discutir no sentido de que, aí vem a pergunta, né? Será que essa ligação de assédio moral, assédio sexual, a mulher negra não está relacionado à imagem da mulher escrava, né? Claro. Servil, Sim. A escrava servia para Sim. né? Servir ao seu senhor sexualmente. Então, a gente entra naquela seara da informação que a gente ouviu ontem das palestrantes, para que não se reproduza, porque continua. Então, nós somos olhadas dessa forma. Né? Nós ainda somos as mucamas. A sensualidade da mulher brasileira, Exato. O estereótipo da mulher brasileira, né? Exatamente. Latina. E só mais uma informação para vocês. A gente teve uma vitória na justiça de uma servidora que entrou com danos morais por assédio moral contra um juiz aqui do TJ Paraná e ganhou. Tá? Então... ganhou o dano moral, mas agora ela vai entrar também com a questão da improbidade administrativa, se não me engano, que é possível isso também. Então, é muito difícil, mas nós temos visto mulheres como... Já tem julgamentos nesse sentido da improbidade, que estão tendo coragem de dizer, de procurar a doutora Rosângela. Muitas procuram, mas não têm coragem, e a gente sabe por quê. Por isso a ideia do sindicato também, de estar com essa comissão, porque aí vão se sentir seguras de denunciar e saber que a coisa vai acontecer, né? Só isso. Mais alguém? Aí eu acho que nós encerramos na fala dela, Carol. Aí nós encerramos na fala da Núbia, tá? Bom dia a todos e todas. Eu trabalho no CETRANS aqui em Curitiba e a minha dúvida é o seguinte: o fato da pessoa, os funcionários, assim, um ou outro, né, no meu trabalho, ocorre muito isso lá. Lá só tem homem, né? A última servidora se aposentou e daí ficou só eu.
Não é fácil. Porque, assim, eles não estão nem aí, assim. O desrespeito é total. Não, eles têm uns assuntos assim que você não tem noção. Não percebe que tem uma mulher no lugar. E que assunto ali é de homem, compreende? Né? Não vou aqui entrar em detalhes. É tão constrangedor, daí, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair. Eu não posso ficar na minha sala, porque não é minha sala, óbvio, não é isso. Mas eu não posso ficar ali à vontade, porque chega todo mundo, que é uma marada, né, e fica. Tipo assim, papo de sinuca, sabe como? De boteco. Sério, gente. É grave. Por quê? Porque assim, cara, daí eu falo, gente, dá para falar mais baixo? Olha, eu estou no telefone. Sabe assim, às vezes eu, né? Mas tem dias que eu dou assim, eu tenho que virar macho, sabe? Meu, eu acho isso, cara, é muito desgastante. Porque assim, você não tem representatividade alguma ali. E aí, se você fala alguma coisa, ela está de mimimi. Bem isso. Então, a pessoa fica diminuindo a tua dor, a pessoa não se coloca no seu lugar, não tem empatia, não tem um ambiente saudável, bacana e tal. E isso eu estou falando em vários pontos que eu fui afetada lá, em questão da minha religião. Só porque eu vi uma roupa diferente. Ué, então, qual o problema? Tem problema, eles implicam com isso. Até minha chefia. Aqueles mimimi que fica assim, sabe? Teve um dia lá, cara, que eles compraram um bolo de aniversário, não sei o que, não me chamaram. Só porque eu me desentendi lá com o outro, só porque eu estava vendo a entrevista do Lula no meu fone de ouvido, no meu computador. E o cara chegou assim no computador e falou, eu não acredito que você está vendo esse cara. Ele é isso, ele é assado, ele é cozido. Eu falei, oi? Entende? O grau, cara, como isso é grave. Bom, né? Daí eu não falei nada, não fui falar com a chefia, porque não adianta. Porque eles jogam futebol, eles vão vão comer churrasco, eu sou vegetariana, pronto. Eu sou o bicho estranho lá. Hindu, vegetariana, solteira, mulher, inclusive, por que não está casada? Como você não está casado, não tem filho? Onde já se viu isso? Ela é normal? Ela é anormal. Gente, caraca, cara. Entende? Então, isso é só uma das coisinhas que eu acho um absurdo a pessoa não te respeitar pela sua crença religiosa. E isso, cara, acho que todos vocês já devem ter sofrido algum tipo de... Eu não sei, e, cara, como falar com o chefe se ele não vai me proteger? Ele nem vai reconhecer. Ah, porque ela é estranha. Ah, porque aí rolou um estresse lá com o cara que a gente trabalha na mesma sala. Esse segundo cara que ficou falando lá, porque ela é PT, porque ela é vermelho. Eu falei, cara, você está invadindo o meu espaço, a Constituição... Daí, como ele é bacharel em Direito e eu não sou, aí a pessoa quer se sobrepor a você, porque ele entende de lei. Mas eu sou administradora de empresa, qual o problema? Ele nem sabe disso, e nem por isso eu fico falando também a minha qualificação. Ah, mas ele veio querer falar, eu falei, querido, baixa. Você está na sala que não é sua sala é lá em cima. Segundo, eu tenho o direito de decidir o que eu quiser. E se eu for Lula, qual o problema? É porque eles são Bolsonaro. Entende? Gente, na época da política, o ambiente ficou tenso. Eu não podia me manifestar. Ué, qual o problema que eu gosto do Haddad? Eu conheci Haddad lá em São Paulo. Entende? E eu numa boa, na diplomacia, tentando... Mas chega uma hora que você tem que tirar o pau e bater na mesa. Então, isso é desgastante, eu queria manifestar isso. E liguei esses dias lá no sindicato, falando do assédio... não sei se isso configura assédio moral, que o cara... A gente brigou por problema do ar-condicionado. E ele sabe que eu tenho fibromialgia, que eu não consigo isso aqui. E o outro, porque... Daí eu entrei no meio termo. Tá bom, então abre metade, sabe assim, tentando conciliar, tentando conversar. Não. Aí o cara me humilhou na frente de todos os bofs lá, dos homaradas, que são tudo amiguinhos, porque jogam futebol, né? Toda semana. Então, ali, o vínculo entre eles é muito forte. E eu, que sou sozinha lá, fico, caraca, meu, o que eu vou fazer aqui? Falar com quem? Aí, liguei no sindicato. Daí, ela falou assim, olha, da próxima vez que esse cara te... Blá, 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 porque ele não falou pouco, ele falou muitas coisas, assim, pior que ele me ofendeu na frente de todo mundo. Isso é muito...
é uma coisa assim que não queiram passar por isso. Lógico que os outros ficaram ali, né? Ninguém vai lá depor contra ele, porque ele é o chefe dos motoristas. Entendeu? Óbvio, eu estou sem testemunha nenhuma. E eu queria pegar pesado com o cara. E ele se aposentou. Graças a Deus ele foi embora. Mas eu estava pensando, meu Deus, como nós vamos ficar nessa sala? Porque o cara não me olha. Porque eu fiquei 10 dias afastada, que o chefe mandou ir para casa. Olha só. Vá para casa. E eu chorando lá fora. Os vigias, todo mundo, os outros funcionários, o que foi? O que foi? Não, eu não conseguia falar. Aí o meu chefe veio e eu conversei com ele, daquele estado. Não vá para casa. Tipo assim, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que chamar nós dois, você vai pedir desculpa para ela agora. Do ponto de vista dele, ele resolveu, ele eliminou o problema. Lógico. Tirou você. Porque ela é temperamental, porque ela é doente, porque ela toma antidepressivo, né? Porque ela é toda porque ela é toda diferente, né? Manda para casa. Quando eu voltei, deu 10 dias depois, não, eu estou te ligando para dizer que eu estou indo embora, e que tem um outro esquema lá, o teletrabalho que eu pedi. Ele não fez nada do que ele prometeu. Que era fazer logo o teletrabalho, me agilizar, me deixar em casa, não sei o quê. Aí ele veio dizer, o outro cuida. Tipo assim, empurra com a barriga. Daí eu falei, não é possível. Eu vou ligar no sindicato. Só que daí veio esse fulano, né, o ofensor, eu, de boa. Não, tá bom, estou bem, legal, vamos lá fazer as pazes. Eu sou muito assim, sabe? Se eu erro, cara, já de cara eu vou lá. Entendeu? Eu tenho isso comigo, assim. Eu não sou de ficar guardando. Estava de boa. O cara não olhou na minha cara. E continuou aquele clima tenso. Eu falei, gente, eu preciso falar com alguém. Daí o que acontece? Eu não gravei. Todas as ofensas que ele me fez. Mas ele também, sabe assim? Quem é que vai me defender ali? Ninguém. Né? Agora entrou outra funcionária, agora entrou estagiária, o clima está ameno, né? Não me sinto tão assim, só eu sou a mulher aqui do pedaço, entendeu? Então, eu queria relatar isso que ocorreu comigo, e aí ela me fez o convite, venha participar das mulheres, né, o evento aqui, para a gente até se esclarecer, para eu saber me posicionar. E não é só isso, toda hora é um motorista, é um não sei o que fica lá. Então, quando é que a gente vai sair? Sabe, aquela coisa, não para. Aí, sabe o que eu faço? Ponho o fone de ouvido. Não, mas eu não tenho que me justificar. Não. Eu não tenho que me justificar. Agora, porque eu sou solteira e não casei, qual o problema? É um problema você ser solteira com 50 anos? No Brasil, é um problema. É até uma coisa normal. Por que ela não tem filho? Porque não casou? Então, ela está pronta para... Então, gente, eu não achava que eu ia voltar para o tribunal e a coisa não melhorou. Eu estou quase... Meu Deus, eu entrei lá em 89. A coisa parece que piorou. Eu não sei, piorou. Então, assim, é bom esse debate, eu quero expor essa minha experiência, não vou me alongar, e eu queria saber, o que eu faço agora? O cara se aposentou, eu quero até o fim com esse cara, mas como é que eu vou arrumar testemunha? Sabe, chega lá na hora, o cara dá para trás e não vai, porque 4 ouviram, sendo que 2 são concursados e 2 são temporários. Sabe, eu fico assim, caraca, será que esse cara vai realmente... Por quê? Agora o fulano se aposentou, eu acho que eu tenho chance. Porque ele não vai se sentir, né? Ele é meu chefe, então eu não vou depor contra ele. Então, o que eu faço? A Carol me cedeu aqui uns minutos para eu fazer o encerramento. De fato, o que a colega relata ali, ela tem um ambiente absolutamente hostil, já buscou a sua entidade sindical. É evidente que, se você não tem testemunhas no processo judicial, você vai estar afadada a perder, lamentavelmente. E esse é o grande problema do assédio sexual. É por isso que, nos poucos casos que as mulheres têm coragem de levar à justiça e conseguem comprovar o assédio sexual, as indenizações deveriam ser contundentes, porque daí elas começam a inibir. O que o Código Civil fala? A indenização ela tem que ser fixada conforme a extensão do dano. Quanto mais grave o dano, maior deve ser a indenização.
E a doutrina diz que ela tem que levar também em conta a capacidade econômica do ofensor. A administração pública, que seja um banco, uma grande empresa. Então, não adianta você condenar uma grande empresa ou condenar o Estado a pagar R$5.000 de indenização, que é nada. É o dinheiro do café de uma unidade. Entendeu? E tem que também levar em conta a indenização o caráter pedagógico, que é a necessidade de que aquela punição pecuniária, que seja, ela tenha a força de inibir novas condutas. Mas não é o que a gente vê na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum no Brasil, né? Então, isso, do meu ponto de vista, a Justiça é muito tímida, mesmo quando acontecem essas coisas. Então, é fato, é um desabafo que você faz. Agora, eu espero ter auxiliado, de alguma forma, vocês, tudo que vocês puderem guardar de prova material e se cercar de testemunhas próximas quando estiverem perto do agressor, para que pelo menos alguém ouça alguma coisa, e também de gravar quando você é o interlocutor, que hoje a maior prova é essa, é a gravação. Recentemente, acabou de sair uma sentença de um caso de assédio moral, num processo meu, em que ela tinha uma gravação contundente dele, do superior hierárquico, assediando a empregada moralmente, chamando ela de... Você não tem noção dos nomes que ele chamou, não vou nem repetir aqui. Então, ali você tinha uma prova material, mas se ela não existisse, não ia acontecer nada. Então, a maioria das mulheres desiste por conta... Primeiro, ela desiste sequer de levar as chefias, por conta daquela questão cultural, da culpa, etc., o questionamento. Porque, gente, o assédio sexual e o assédio moral, eles são violências, e agora, né, fazendo minha conclusão, que eles trazem um sofrimento absolutamente solitário. Porque ninguém consegue compreender o seu sofrimento, nem a família. Principalmente quando a pessoa adoece psicologicamente. A família, muitas vezes, abandona. Tá? Então, é um sofrimento muito solitário. Então, todos os canais e toda a rede de apoio que vocês puderem buscar, busquem. Eu comentava com alguém ali fora, que eu li, inclusive, uma reportagem, eu não lembro quem foi que escreveu, foi uma mulher, evidentemente, não sei se foi no G1, no UOL, eu li, em algum lugar, falando também de uma fala do Reinaldo Giannichini recente. Lembram quando aconteceu aquele caso do José Maier, da maquiadora, né? E tal. Aí o Giannichini teve a infelicidade de fazer uma fala que, de certa forma, me deixou perplexa. Ele, como alguém que se assumiu recentemente como bissexual e que, portanto, passa a fazer parte de uma minoria vulnerável, minoria no sentido, né, de ser vulnerável, deveria ter empatia e entender também os outros grupos de minorias e vulneráveis, que são as mulheres, né? Infelizmente, nós ainda somos vulneráveis, minoria não em tamanho, mas no sentido de vulnerabilidade. Mas ele falou o seguinte, olha, eu achei tudo um exagero aquilo que fizeram com José Maier. Foi um exagero da menina, né? Ele é um ótimo ator, ele é não sei o quê, rarará. E aí, essa pessoa que faz a matéria jornalística, ela diz o seguinte, olha, Giane, quero te dizer o seguinte, quando você chegar para alguém e falar, eu sofri homofobia, né, a pessoa deve acreditar em você, porque foi você que sofreu. Então, quando uma mulher chegar para você e falar, eu sofri assédio sexual, você acredite. Você não venha querer ensinar para a gente, do ponto de vista masculino, de alguém que não estava lá, se eu sofri ou não sofri o assédio, se ela sofreu ou não sofreu assédio. Então, realmente, é uma cultura muito complicada. Nós sofremos julgamentos morais o tempo inteiro, nós sofremos julgamentos profissionais, nós sofremos julgamentos morais como mulheres, nós sofremos julgamentos como mães, nós sofremos julgamentos o tempo inteiro. Então, a gente tem que ultrapassar isso e fazer a nossa luta. Eu só queria deixar aqui para vocês o seguinte, tem uma lei bacana de 2015, que foi a presidenta Dilma que sancionou essa lei. Ela é uma lei que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying, em todo o território nacional. Essa lei, ela traz uma caracterização do que é o bullying, do que é a intimidação sistemática. A gente costuma dizer que tudo aquilo que você reduz a conceito, ele restringe.
quanto mais eu colocar conceitos na lei, mais eu vou restringir, porque tudo aquilo que não está lá, então não é. Então, é sempre muito complicado conseguir abarcar todo o complexo, todo o espectro da violência que a gente sofre. Mas a lei é importante. Então, ela fala que é bullying, ataque físico, insulto pessoal, comentários sistemáticos, ameaça por qualquer meio, etc, etc. E ela ainda, essa lei, apesar dela ela no início falar do bullying, ela vem e diz que intimidação sistemática ou bullying pode ser classificada conforme as ações praticadas como, inciso 3, sexual, né, do ponto de vista sexual, assediar, induzir ou abusar. Então, é uma lei que ela envolve esses dois tipos de violência, ela não institui punição nem nada, mas é um programa de combate. A gente sabe que precisa de vontade política para que isso funcione. Nesse governo agora, certamente, isso aí está relegado a segundo plano. E também agora, esse ano, em comemoração ao centenário da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que pertence à ONU, felizmente saiu uma convenção internacional, a Convenção 190, que trata do assédio no mundo do trabalho. É um texto de convenção sobre a eliminação da violência e assédio no mundo do trabalho, ela está toda em espanhol aqui, mas ela define o que é a violência e o assédio no mundo do trabalho, os comportamentos e as práticas inaceitáveis, ameaças de comportamentos e práticas que se manifestem uma vez ou mais, que causem dano físico, psicológico, sexual, econômico, e etc., por razão de gênero. Então, é um instrumento que ele entra em vigor, me parece aqui que são 12 meses após aqui, pelo menos 2 Estados-membros ratificarem. Então, a gente tem que esperar isso acontecer e esperar que o Brasil ratifique também essa convenção. Existem diversos instrumentos que tratam disso, de gênero, etc., de igualdade de gênero, porque tudo perpassa do reconhecimento de nós mulheres como pessoas dotadas de personalidade, como nós somos, não basta só isso estar na lei, né? E perpassa pela ideia de que nós somos iguais e temos que nos colocar como iguais, né? E isso tem que partir de nós todos. E eu queria dizer para vocês que a Constituição consagra 2 princípios muito importantes. O princípio da dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que o direito de ter os seus direitos respeitados. Os pessoais, a minha dignidade e a minha autodeterminação, os meus direitos fundamentais. Isso é dignidade. E também o valor social do trabalho. O que é o valor social do trabalho? O trabalho, ele tem que promover bem-estar, ele tem que promover justiça social, ele tem que ser considerado como um valor, ele tem que ser considerado como um direito, porque ele é uma das nossas condições de vida. É o trabalho onde nós nos reconhecemos como produtivos, como capazes, né? Mas é onde nós também construímos parte da nossa identidade, da nossa imagem perante nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, onde nós construímos a nossa autoimagem, e o trabalho não pode ser fonte de sofrimento, o trabalho tem que ser fonte de felicidade. E todo aquele que se sentir ameaçado nesses seus direitos, tem não só o direito, tem o dever de denunciar. Obrigada.